Olá, Bem, bem. gra- Para mim gravar é para muito Paula bom, não tá? me Porque é muito matar. novo também, né? É muito bom. É muito novo essas Gravar coisas assim. para Paula não me matar. Mas então, você já relatou a experiência, a prática toda, e o legal da gente parar e sistematizar no Canvas, que assim, você já deve ter visto vários tipos de Canvas, né? Tem o Canvas para geração de modelo de negócio, tem o Canvas de proposta de valor, tem o Canvas que é o mapa de empatia, tem Canvas de persona, né? E assim, tem um milhão, né? E o interessante é que a gente coloca ali, né, em uma tela, em um lugar, a ideia toda, né, com elementos que são importantes para você entender o todo daquela proposta, daquela ideia. No caso, desse que a gente está propondo hoje, é a implantação de uma nova prática. Ok, no caso do Canvas de modelo de negócio, é o modelo de negócio. No caso do mapa de empatia, é como a pessoa lida com uma situação, problema. Então, assim, cada um tem o seu objetivo, mas você consegue sistematizar e de forma objetiva, porque, né, o Canvas é uma coisa objetiva. Então, e você olha aquilo e você, de uma vez só, você vê tudo. E como você vê tudo ali numa tela única, você consegue estabelecer as relações mais fácil do que se fosse num texto, do que se fosse em várias páginas, né? Você consegue. é, E assim, não é que aquilo não deva ser aprofundado. É claro que o que está ali em cada bloco, você precisa aprofundar de alguma forma, né? Por isso que quando eu mostrei o Business Model U para vocês, no começo da aula, lembra? Que eu falei, por exemplo, aqui onde vocês colocam quem são vocês, os recursos de vocês, façam uma análise do SWOT pessoal. Onde vocês colocam as atividades-chave, façam o Ikigai, né? Que é um aprofundamento daquele bloco. Mas, assim, o que Mudar é de chave de espaço. cada bloco está ali e você vê, né? E Uhum. você vê o todo e consegue estabelecer as relações de uma vez só. Então, por isso, a proposta, né? De ser um canvas e a proposta de vocês pensarem. E principalmente a proposta era vocês pensarem, ok, a gente fala que é importante. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, Fica só uma para a dúvida gente recordar. fala, por exemplo, eu preciso, inclusive, usar essas ferramentas que vocês estão trazendo para a gente no curso, e até porque me traz esse objetivo. Se eu quisesse apresentar uma proposta de alguma situação, eu poderia usar esse modelo de Canvas, porque eu gostei que sintetiza muito visualmente falando, né? Apresentar uma proposta de alguma coisa. Seria interessante usá-lo como demonstração de alguma atividade ou não? Então, pode ser, assim, eu gosto muito de Canvas para construir coisas, né? Apresentar, às vezes, eu acho que é bom ir mostrando aos poucos, eu acho até legal ir construindo aos poucos na apresentação, não mostrar tudo de uma Uma vez, vez, né? tá. Você ter ali o completo no Causar um final, certo, né? mas vai Tem, mostrando aos poucos, para a então, vai, pessoa ir não, vai o velho entendendo PPT sempre a mesmo. ordem da construção, sabe? A ordem da construção. Não, pode ser o PPT, mas vai botando animação e vai Sim, sim. botando Para ir construindo uma ordem. expectativa, gerenciar a expectativa do. Exatamente. Tá, É. legal. Porque se colocar tudo de uma vez, você está falando de um bloco, de uma área do Canvas, a pessoa já está lendo outra, já está vendo Sim, tudo, e aí não é verdade. E não dá gera para aí não dá uma para falta controlar, de não dá para controlar o atenção. outro, né? O outro tem outro olhar, outra questão, enfim. Exatamente. Então vamos lá, o que que era a Eu ideia? estou Só pensando aqui para que a teria me gente ajudado muito esse relembrar. Canvas para fazer o que eu fiz ontem, entendeu? Teria me ajudado no planejamento, assim. A minha próxima roda, eu vou usar o Canvas para planejar, Legal, vai me legal. ajudar E nisso. assim, se você achar necessidade de mudar, acrescentar campo, mudar campo, pode criar outro, Agora né? vai ter Assim, eu fiquei fica, sabendo hoje que fica à vontade. vai ter um prêmio aí, não sei o que, uma história, eu vou ver se eu me inscrevo para concorrer. Porque eu fiz algumas atividades esse ano ligado à Tá. diversidade, e eu preciso de. Que é em cima do que você está propondo para a gente agora, que eu andei lendo aqui, né? Que a gente pode melhorar, etc. A forma de divulgação, esse marketing. Eu preciso melhorar esse marketing que eu faço do meu trabalho. Aham, Isso é uma coisa que eu tenho legal. que, como negativa, sabe assim? Eu preciso
Boa, porque eu trabalho muito, me vendo bem, mas eu preciso me vender melhor, no bom sentido da entendi. palavra vender, entendeu? Vender que o meu produto, enfim. Porque eu me desafiei esse Isso. ano a fazer coisas além do que eu faço na minha gerência, e eu estou conseguindo dar conta, entendeu? Assim, dar conta sim, né? Mas Então, olha só, a primeira coisa é uma ideia. Você precisa mostrar melhor qual é a sua proposta de valor, né? Assim, que valor que exatamente. você gera para quem você ajuda. Pega o Canvas, aquele primeiro da aula, o Business Model U, que o Vitor já tinha indicado Perfeito. para vocês. Ali você tem quem você ajuda e a forma como você ajuda, a proposta de valor, né? Assim, é isso que você tem que comunicar, Perfeito. Perfeito. né? É o que você, a partir do serviço que você oferece, a partir da roda de conversa, qual a proposta de valor? Que valor que essa roda de conversa gera para as pessoas que são seus clientes, né? Que são as pessoas que você está Sim, meus clientes internos. ajudando com essa roda de valor. Perfeito. Exatamente. E como é uma coisa que a gente É. conquistou, porque assim, a gente conquistou até a gente assinou uma plataforma de diversidade em função do que eu vinha trabalhando com o pessoal há muito tempo, de capacitação, de letramento, desde a ponta da alta liderança, dos diretores, enfim, alta cúpula, até o pessoal da ponta, que é lá na refinaria, na operação, entendeu? A gente conseguiu. Então, eu venho devagarinho, algumas iniciativas simples, entre aspas, que eu venho provocando, elas estão sendo sistematizadas. Mas aquela coisa, você sabe assim, de cacarejar e botar o ovo e cacarejar, eu preciso fazer mais isso. Uhum. Isso. É bom. E tem que comunicar qual é o valor que você está gerando. Então, Isso. pensa lá no Canvas, lá do Business Model U, da proposta de valor. Tá Então, bom. vamos lá. O que é a ideia? A gente, né, falou, vocês viram nas entrevistas, a gente viu que diversidade, autenticidade, confiança, empatia e autonomia é bom, todo mundo quer. Mas ok, então como que práticas que a gente pode implantar para potencializar isso aqui no nosso, com a gente, a partir do nosso capital humano? Então a ideia era essa, tá? O Fabrício disse que fez, e a Márcia disse que ainda não fez. Ela fez a atividade, mas ela não fez o Canvas. O Fabrício fez o Canvas, né? Eu não Então, consegui editar, Fabrício, você quer falar para gente? Quer mostrar o Canvas? Tá sem som, tá tá sem sem som. som, Fabrício. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Depois você me mostra como é que você editou, tá? Porque eu estou aqui tentando fazer e não consigo ainda. Mostra para a Márcia. É só criar a caixa de texto e botar a Foi caixa de só texto. criar a caixa de texto, Márcia. Mostra para ela aí como é que cria a caixa Ó, de texto. só inserir uma caixa de texto Não, tá, e tudo bem, é porque o meu arquivo tá assim, leitura, ele não tá como editável, tá vendo? O seu tá como, tá editável, o meu tá assim, arquivo somente como leitura, ele não Aí deixou. você tem que salvar como. salvar como, renomear o arquivo. Ah, gente, tá. Coisa assim, simples assim, né? Entendi. Então vamos lá. Acontece. Vamos lá, conta aí, Eu Fabrício. expus na aula passada, né, uma dificuldade que eu enfrento e que eu sei que eu preciso desenvolver uma nova forma de me posicionar para evitar, porque tem sido recorrente. Eu Aham. sou, eu sou empreendedor. Desde 2020, após um processo, né, de reflexão bastante profundo, eu optei por atuar no campo da gestão do conhecimento. Eu já desenvolvi algumas práticas, mas não conhecia esse universo, né, com toda a sua potência e estrutura, com toda a ciência que o embasa também. Então, em 2020, em meio a uma revisão, né, e reposicionamento de mercado, eu resolvi mergulhar nesse campo. Quais práticas eu desenvolvia antes disso? Eu era sempre demandado para sistematizar experiências de projetos, programas, em algumas políticas públicas. Então, eu fazia esse trabalho. Até aí, eu não entendia, né, que o produto gerado era uma prática de gestão do conhecimento relacionada à memória organizacional. E aí, quando eu entrei na SBGC, eu comecei a tomar consciência disso e a me reposicionar no mercado.
E aí a prática que eu preciso desenvolver é de construir uma abordagem assertiva, assim, de venda dos serviços, principalmente para o público aqui da região onde eu moro, que é a região Nordeste. É um público que está começando a se aproximar mais desse campo, mas que ainda não se sente seguro para fazer investimento, né? Para assegurar verbas no orçamento. E aí esse público que eu falo são de médias empresas e organizações do terceiro setor. Pois bem, por que é que eu pretendo adotar, né, essa maneira mais assertiva de vender os serviços relacionados à GC? Né? Porque os clientes eles reconhecem os benefícios do investimento, mas eles não asseguram orçamento para desenho de práticas e implementação das mesmas. E aí o que incomoda é o seguinte: quando esse cliente ele tem esse interesse e ele faz a previsão de recursos, isso é um resultado de muita negociação e de um processo que eu faço de educação desse potencial cliente, para que ele comece a compreender, né, por que é importante investir nesse campo. Isso leva muito tempo para converter uma venda. Então, um cliente que eu atendo hoje, por exemplo, eu tive que fazer um trabalho de quase 6 meses, assim, né? Mandando textos, apresentando propostas, mostrando cases de sucesso de organizações parecidas que fizeram investimento. Só que isso também, quanto mais tempo eu dedico fazendo esse trabalho, mais eu coloco em risco a sustentabilidade financeira do negócio, que é o risco, né? Então, assim, além do risco da inércia, ainda tem esse do tempo do trabalho não remunerado, né? Que é esse processo de catequização desses potenciais clientes. Pronto, então definindo uma abordagem mais assertiva de venda, eu coloquei aqui como impactos, né, que é um aumento da percepção de valor, né, sobre o retorno do investimento em GC pelos clientes. Então, se eu conseguir desenhar uma forma mais estruturada de venda, que aí eu já reconheci como uma dificuldade, tem toda uma ciência de vendas, né, dessa área que eu não domino e eu preciso me aproximar, porque eu preciso reduzir o tempo de negociação e de taxa de conversão e demonstrar de forma qualificada os benefícios oriundos do investimento na gestão do conhecimento. Então, comecei a fazer, eu estou em meio a uma negociação, então tem me ajudado bastante esse Canva, que eu estou revendo, assim, como eu me comporto, o que eu coloco nas propostas, se alguns termos complicam mais do que ajudam, sabe? Então, eu estou nesse processo em meio a uma negociação. Hoje, assim, eu tenho como suporte, né? Até o workplace da SBGC tem vários consultores que atuam lá, e eu tenho me aproximado de alguns consultores que são associados. Tem alguns colegas do MBKM também que têm me ajudado, né, com alguns feedbacks, mas eu sempre falo assim, você tem que vender melhor seu produto, tal. Então, eu tenho encontrado nesses Podemos conversar espaços. melhor sobre isso, usar minha prática de Vocês podem fazer os dois, podem fazer o Business Model U juntos e trocar, né? acho Um dá boa. feedback para o outro sobre o Business Model U de vocês. Certo. Eu até Vai resgatei lá, continua. esse trabalho que o professor Vitor pediu, né? Então, tô nesse processo mesmo de revisão, que agora é o momento, né, Legal. das muitas organizações que são públicos, da Tairu, de consolidar os orçamentos pro ano que vem, né? Então, É, tá, tá tá, na tá hora. bem interessante esse momento. E eu estou começando também a analisar, né, como suporte, a concorrência, ver algumas empresas que atuam nesse campo, o que é que elas fazem, como é que elas se apresentam é, no mundo digital. Então, essa é a minha estrutura de suporte e pesquisando também sobre estratégia de negociação e técnicas de venda. Estratégias, aí eu coloquei aqui estudo de boas práticas de precificação, construção de novos argumentos de venda, ressaltando diferenciais competitivos, né, para aquele que vai fazer o investimento, coleta de depoimentos de clientes já atendidos. Então, um fator Boa. decisivo para avançar para uma nova etapa da negociação foi esse. Eu acionei 2 clientes e pedi para esse, que é o potencial,
fazer contato para entender quais os benefícios, quais os ganhos oriundos do investimento que eles fizeram. Essa conversa aconteceu na semana passada e eu já fui chamado para uma outra conversa essa semana. Então, assim, nunca é rápido, sabe? Porque aqui na região onde eu moro, as pessoas estão começando a conhecer agora, ouvir falar. Então, demora um pouco mais. E revisão de modelos das propostas que eu tenho praticado. Então, já estou revendo toda a estrutura. Antes, tem uma falha que eu cometia, de enviar, fazer aquela proposta detalhada e mandar logo de primeira. E aí os potenciais clientes não voltavam, né? Eles já tinham toda a estratégia que precisavam para poder fazer. Então, hoje eu faço aquela apresentação para encantar, mas quando eles pedem, pode me enviar a proposta, vai uma lauda só, uma folha com extrato. O escopo, os entregáveis, cronograma, valor, porque ele já viu a proposta inteira. Então, hoje eu só entrego a proposta completa depois do contrato assinado, assim como o cronograma detalhado. Então, aí já foi um aprendizado, né, de várias vezes, de vários equívocos que eu cometi, ter antecipado essas práticas. Mas hoje o que eu quero mesmo é melhorar os argumentos de venda para reduzir esse tempo de conversão. E aí, entre setembro e outubro, eu coloquei como atividades um mapeamento de boas práticas, né, nessa área de vendas, principalmente em negócios relacionados à gestão do conhecimento, análise de concorrência, revisão de portfólio e revisão de modelo de proposta. Eu entendo que ainda está muito grande, assim, o modelo que eu utilizo, e eu gasto muito tempo desenvolvendo, e eu poderia estar praticando, é, tentando conquistar novos clientes, sabe? Então, é um aprendizado que tem sido contínuo, assim, na minha jornada como empreendedor. Muito bem, acho que tá. Gostei, né? Você já tinha falado no sábado. Me deu até umas ideias aqui, hein, Fabrício, para a gente conversar depois, né? Eu dei uns insights aqui de sugestão para você. Me Quando, coloquei no lugar, me quando, coloquei no lugar de um cliente que está. Meu olhar foi de uma cliente, assim, uma possível cliente que gostaria de ter você ou não. O que está faltando para você me encantar? Entendeu? Como você me deixar falar, nossa. Então, vamos trocar umas ideias aí. Acho que dá para fazer algumas coisas para te ajudar nesse sentido aí, de você Ok. encantar melhor, de chegar mais perto das pessoas e convencê-lo de que você é o cara, que você sabe fazer. E essa sua ideia que você trouxe de outros clientes te ajudar, dá para a gente fazer, até para fazer isso até um pouco melhor, talvez, gravar um vídeo com eles, assim, a amostragem de coisas que você fez com eles, já encantar o futuro cliente que você vai propor alguma coisa, né? Porque hoje é a lei do convencimento, né? E as pessoas são Isso. muito visuais, eu sou muito visual. Então, se eu ouço alguém falando, nossa, a empresa do Fabrício fez isso, 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 olha, é diferente do que eu pegar e ligar. Então, assim, ninguém tem tempo, né? Então, se você conseguir otimizar o tempo do seu futuro cliente, dizendo, olha, em vez de você ligar para ele, eu trouxe aqui um vídeo, eu trouxe aqui alguma coisa já imediatamente visual, cara, olha só, porque a imagem do cara não vai se queimar com você nem com o outro, né? Então, o outro permitir que você use a imagem dele, aquela coisa do escambo de antigamente, eu acho que pode Sim, fluir bem, pode fluir. Do que o cara, se você quiser ligar para a Márcia para saber se o trabalho que eu fiz com a Márcia foi bom, mas o cara nem vai fazer isso. Vai ter que pegar, vai ter que ligar. Então, se você levar isso para ele, ó, tá aqui, ó, um vídeo de 5 minutos, 2 minutos, esse cliente que eu atendi, que fez um comentário, lá, pode ser interessante. Ou uma frase que ele bote o nome dele, uma imagem, uma fotografia do produto final. Fica a ideia aqui, tá? Estou no mundo bacana. do brainstorming aqui, porque eu acho ela que está encanta. sendo seu suporte. Você disse que ela ia ser seu suporte, ela está sendo. Consultoria gratuita. Ele me ajuda muito, Fabrício é quase um. Nossa, a gente tem uma relação muito boa, a gente ajuda muito aqui. Então, acho que pode ser legal, Fabrício, pensar nisso, não desta forma, é só um insight que eu estou dando aqui, de você, a partir disso, de repente, criar alguma coisa, por questão de tempo, as pessoas não têm tempo. Então, a sua ideia é interessante de você trazer o cliente que você atendeu para dizer: olha, fiz um trabalho XPTO e agreguei valor com esse aqui, beleza, mas em vez do eu, Márcia, que poderia ser sua futura cliente, ligar, você não, você pede essa pessoa, a Já pessoa é esse vídeo, conteúdo alguma coisa, audiovisual, né? o produto, o objetivo era esse, a gente atingiu isso. Aí dá uma frase, um vídeo, alguma coisa que a pessoa vai ver e fala, olha só,
entendeu? Já é um ganho de tempo de você até o cara ligar, ele pode não ligar, ele pode aparecer alguém no meio do caminho e desistir. Enfim, então, amarrar o cara aí. Ok. Uma ideia. Para amadurecer melhor depois. Oi, Tissa. Depois Valeu, vocês. obrigado, Márcio. Oi, Tissa, tudo bem? Oi, boa noite. Boa Tô noite, só Tissa. Boa conseguindo entrar noite. agora. Não, tudo bem. A gente está falando do Canvas da prática do Fabrício, que ele trouxe aqui e mostrou Sim. para a gente. Então vamos lá, Fabrício. Resgatando, né? Aproveite aí a consultoria da Márcia e depois cobra o resto da consultoria. Mas resgatando Uma a ideia. relação, né, do, do capital humano ali da proposta, né, do Canvas. Você tinha falado que eu perguntei, né, no sábado, o que essa prática teria a ver com aqueles elementos, né, que eu estava chamando ali dos building blocks, tal. Você falou que era a questão da sua confiança em você mesmo, né, assim, como que você desenvolvia aquilo. Eu acho que sim, né? Eu acho que é uma forma de você se colocar mais confiante, de uma forma mais confiante. E eu acho que quando você fala, né, que você quer construir propostas, né, mais assertivas para o seu cliente, eu acho que você aí também é uma forma de você buscar trabalhar a empatia com o seu cliente, porque você vai ser mais assertivo, você vai trazer, né, o que ele realmente precisa, você vai ser mais eficaz, né? Você vai atingir mais o objetivo dele, você vai fazer mais o que ele quer, o que ele precisa, né? Não o que ele quer, mas o que ele precisa, se você construir empatia com ele, né? Se você entender ele na posição dele e como que ele está vivendo a situação, o problema que ele está vivendo e o que ele precisa para sair daquela situação, que é justamente o que você vai propor para ele, é a sua proposta. Então, como assim, você querer construir esse tipo de proposta, né, também te faz precisar desenvolver a empatia, né, ser mais empático. Nesse caso, ser mais empático com o seu cliente, que não significa o ser mais empático não é ser bonzinho e cobrar mais barato, não, Era não é isso isso que eu que eu ia estou falar falando, agora. não. Né? Se Não, curvar não é também, não. isso, não. Não, não é ser empático nesse sentido, é ser empático de entender o problema dele, de entender como que ele vive o problema dele, não é o problema financeiro dele, não, é o problema dele de gestão do conhecimento. É É o o tempo de problema urgência. dele que você vai resolver, né, para você montar uma proposta que seja exatamente o que ele precisa, porque se ele, né, se ele vira uma proposta, caramba, ele enxergou exatamente o que eu preciso. Eu pago quanto ele quiser para eu resolver isso. Agora, se você manda uma proposta e ele olha e fala, putz, não era bem isso que eu queria, não é bem esse o meu problema, ele não entendeu direito o que eu estava precisando, ele não vai pagar o que você pedir, né? Então, quanto mais empático você for em entender como que ele está ali na situação problema, e o que ele precisa para resolver o problema dele, mais ele vai querer te pagar, E né? aí, E mais ele vai entender que você realmente tá com ele, entendeu? Que você realmente está entendendo o que ele precisa. e aí, em cima do que você está E isso é falando, simpático. é, Mas não é ser bonzinho e cobrar barato, é, não, tá? se você está falando, Bel, assim, pela explicação que você deu Faz nas isso não. aulas passadas, e do próprio Fabrício comentou, vai muito de encontro a ele gastar, e talvez esse tempo que você está gastando, Fabrício, entre ir e voltar e não sei o quê, que é uma coisa que eu aprendi muito no mestrado de administração que eu fiz e a vida na vida, né, na minha prática do cotidiano, porque eu trabalho numa área de gestão pesada. Então, para a gente, planejamento é tudo. Então, quanto mais você planejar com ele, esse cliente, e entender o problema de fato que ele tem, então, é melhor. Estou gastando, sei lá, 30 horas de tudo que eu estou fazendo entre entregar, mandar. Se eu pegar essas 30 horas e gastar, vamos supor, né? 20 horas, exemplo, tá? Mas mais tempo no entendimento do que ele realmente precisa, esse vai e volta, essa conversa inicial, o que ele realmente precisa, e traduzir
que é isso que eu estou entendendo que a Bel acabou de falar, né? E traduzir melhor o que ele tem de problema, você vai conseguir atingir um percentual de entendimento da necessidade dele e a sua assertividade vai vir junto, que, nossa, ele entendeu o que eu preciso. Você pode, às vezes, não ter a solução de imediato, porque você vai ter que descobrir, é todo um processo. Mas a sensibilidade de você passar, porque a gente vive muito na Petrobras, tá? A gente faz um contrato de serviço, etc, etc, e a curva de aprendizagem que a gente contrata é muito deficitária, porque a Petrobras tem várias peculiaridades, é um mundo, cada um tem uma questão. Então, quando você encontra alguém que tem a percepção de, nossa, e vai naquele probleminha exatamente que você precisa, nossa, é o pulo do gato, nossa, que bom. Mesmo que demore mais, vai demorar 2 anos, 1 ano, não sei o quê, mas a pessoa entendeu o que você precisa, ela vai diluindo ali na solução, com a metodologia ágil, etc., ou não, dependendo do tipo de metodologia que você for adotar, mas é construindo ali a solução desse problema. Mas eu gastei um tempo no entendimento do problema, entendeu? Aí, quando eu consegui entender, depois a solução você vai diluindo, a forma, né? Mas na minha prática, a Petrobras é Esse muito tempo que eu isso. falei de conversão, ele tem diminuído mais. Que bom. Uma prática que eu adotei com os últimos 2 clientes que eu fechei foi de pedir pelo menos 1 hora de conversa para entender o que ele precisa, o que ele acha que Ótimo. precisa. Isso, Isso. E aí eu isso. sempre faço o seguinte, quando desenho a proposta, mostro o que ele acha que precisa, e aí tem a minha lente também do que é que ele realmente precisa, e faço uma combinação. Os últimos Uhum. 2 deu certo, entendeu? Perfeito. Aí esse Isso, agora eu muito estou bom. avançando em outras frentes, como a necessidade que eu pontuei, né? De criar novos argumentos, enfim. E é legal quando você traz isso, tem muita com a aula da Bel, né? Essa coisa de você desenhar as boas práticas, o que deu errado. Você acabou de trazer esse fato para a gente. De experiências anteriores, eu fui já entregar a proposta de pronto, agora eu estou entregando a proposta um pouquinho, não estou entregando tudo, você já está mostrando a evolução do seu aprendizado, da sua maturidade profissional em cima das suas práticas. Isso é legal de registrar também, né, Bel? De você ir construindo essa relação dele, evoluindo ali na atividade diária dele, como prestador de serviços, e construindo as boas. O que deu errado? Até no final mesmo, fiz esse contrato, fechei. Tá, o que deu certo? Deu certo a minha abordagem inicial, a metodologia que eu utilizei. O que não deu certo? Gastei muito tempo mandando a proposta, gastei muito tempo no retorno. Então, assim, você avaliando na construção dessas boas práticas, o que deu errado, o que deu certo, você vai conseguindo chegar num nível de perfeição, lógico que não, porque, enfim, somos humanos, vamos 80-20 ali, né? Vai ter um equilíbrio, esse 80-20 aí, de que você conseguiu atingir, o que você não conseguiu atingir, e onde você pode melhorar, construindo uma melhoria da sua produtividade, do seu trabalho. Não é isso, Bel, que você está querendo trazer para a gente? Estou entendendo Isso aí. certo? Tá entendendo Aí, certo. gente, Assim, além dessa isso é para questão, desenvolver o próprio capital humano, né? ok. Perfeito. Aí, além dessa questão da confiança, né? Eu destaco também a autenticidade, que é outra dimensão, né? Então, Sim. eu busco traduzir a entrega para o cliente de uma forma autêntica, para que ele se perceba, e aí entra a dimensão da empatia. Então, Aham. eu já trabalhei em fundações do terceiro setor, grandes, né? E às vezes a gente contratava a consultoria e quando a gente tinha acesso ao produto, a gente não se enxergava. E as organizações que nós apoiávamos também não se enxergavam, né? E aí aquilo me Aham. incomodava. E quando eu fundei a Tairu, eu falei assim, não, não é esse tipo de entrega que eu quero fazer para o cliente. Cada entrega vai ser uma entrega singular para ele. Então, tipo, quando o potencial cliente busca a Tairu, eles estão querendo uma autenticidade para Aham. os seus produtos. Então, eu busco sempre desenvolver essa questão, né, de deixar a impressão digital dele lá bem clara, valorizar as pessoas, a diversidade presente nas organizações. Então, se você pegar algum produto de conhecimento em algum cliente, né, que nós entregamos, você vai ver que o número do contato inicial ele vai ser infinitamente maior do que foi planejado, porque eu busco sempre criar movimentos, né, para garantir que a diversidade esteja ali contemplada. Então, isso é um ponto de atração também do cliente. Eu busco também criar um movimento para que ele tenha autonomia para fazer sozinho, caso ele não tenha condições de renovar um contrato.
Então, Aham. eu quero que as pessoas aprendam, que as capacidades das organizações se desenvolvam. Ó, gente, se precisar de mim, tá aqui meu contato, mas eu acho que vocês têm condições de fazer com as próprias pernas, porque como eu atendo negócios um pouco menores, eu conheço a dificuldade também, né, É, dessas organizações. Então, eu crio todo esse movimento. Geralmente, eles me chamam de volta para outros desafios, né? Mas eu busco exercitar essa minha autonomia e também incentivar as autonomias dos clientes e parceiros. Embora seja prazeroso fazer tudo isso, a questão da confiança era o que que me abalava um pouco, assim, profissionalmente e pessoalmente, né? Por conta, às vezes, a falta de um feedback, né, que a gente está aguardando, mesmo a gente pedindo, ele não manda. Ou um feedback é, assim, você mandou uma proposta, o cliente não responde, então a autoestima às vezes fica um pouco Abalada, né? abalada, né? é. Mas eu tenho conseguido criar algumas dinâmicas assim que não tem deixado, né? E aí ingressar nesse programa também já foi uma estratégia, né, de fortalecer essas dimensões, de ampliar meu repertório nesse campo, porque quando eu decidi atuar profissionalmente com a GC, né, foi como eu falei, foi em 2020, então é relativamente pouco tempo, né? Então, passar por essa jornada aqui tem me favorecido também isso, ampliar o repertório, ter um discurso mais consistente também, né, no campo, qualificar as entregas, porque no início era muito de forma intuitiva, né? Os conhecimentos que eu tinha da área de educação, que sou pedagogo, eu ia fazendo, mas não, tem uma ciência por trás aqui, eu preciso mergulhar, sabe? Então, eu estou nesse processo aí. Legal. Legal, porque geralmente a gente conversa sobre essas coisas, esses elementos, na relação de equipes, né? E você trouxe isso na relação com o cliente, né? Assim, em você e na sua relação com o cliente. Então, bem legal, porque é importante também, né? A gente trabalhar esses aspectos na relação com o cliente. Então, trouxe uma dimensão aí um pouco diferente do que eu estou acostumada a ouvir discutir geralmente com as pessoas e até com os alunos do MBKM mesmo Ah, e com outros alunos, né? deixa eu só fazer um Então foi bem destaque legal. aqui para essa questão, é Ah. porque eu não tenho equipe. Então, Pois tipo, então, então Você, tá, você é ficou equipe, né? subentendido. Então, assim, Equipe. quando o cliente tem disponibilidade, eu eu consigo que montar para atender, mas a depender, geralmente eu cumpro todo o ciclo Muito sozinho. não, bacana, mas é subir, bate legal porque palma. assim você me chamou a atenção para a importância dessa relação na relação com os clientes também, porque a gente pensa muito na empatia, mas todos os outros elementos também são importantes na relação com o cliente, né? É, então, assim, bom que eu tô, ó, tá vendo? A gente A tem gente sempre novos aprende. insights, a gente aprende dando aula, é ótimo. Até porque você trouxe um ponto, Muito Fabrício, bom, Fabrício. você trouxe um ponto importante que eu vejo aqui dessa fala de vocês, trazendo para a minha prática, ainda que eu não sistematizei como você, bonitinho, assim, que eu não consegui colocar a edição do texto aqui, mas pensando na questão das práticas, o que eu tenho que melhorar, que você bem colocou, essa coisa de como agregar esse valor daquilo que eu tenho feito. Eu tenho trabalhado muito, feito muita coisa, que eu sou muito criativa, mas, assim, essas ferramentas, essa sistematização é o que eu precisava, e é por isso que eu também estou aqui, né? Para ter melhorar esse repertório, mas um repertório de ferramenta, um ferramental para estruturar. Porque, diferente do Fabrício, que eu não sou equipe, mas, ao mesmo tempo, naquilo que eu sistematizo, eu acabo sendo uma equipe, porque, ao mesmo tempo que eu promovo, eu trago a novidade para as áreas, eu trabalho com integração há muitos anos, né? Então, eu sou essa pessoa que eu sou o elo, né? Então, vamos fazer tal coisa? Ah, chama a Márcia, porque eu tenho essa coisa da articulação, da comunicação, eu acho que eu me comunico bem. Eu fiz um curso recentemente, eu fiz um curso de oratória, então eu tenho investido pesado nessa coisa da comunicação, que eu sempre gostei de comunicar. Então, eu venho me fortalecendo os argumentos, eu preciso sistematizar com ferramental, como o Fabrício trouxe aqui, de colocar num lugar, apresentar isso legal, porque isso dá um encorpamento, isso fortalece esse meu discurso.
porque eu sou boa no discurso, mas eu preciso estruturar a fórmula, né? Trazer a coisa, materializar a coisa. Ó, tá aqui, papelzinho, nananã, vamos fazer assim, vamos ver esse passinho, cronograma, não sei o que lá, sistematizar isso. Isso é uma falta minha que eu preciso estruturar. Então, acho que como melhoria de melhor prática seria isso: estruturar melhor a forma como eu apresento, sistematizar isso melhor, porque eu consigo vender melhor a minha proposta. Porque por exemplo, essa roda de conversa que foi ontem, quase que ela não saiu, entendeu? Porque não é uma roda que a Márcia queria fazer. Nasceu na cabeça da Márcia, vamos fazer tal coisa? Vamos embora. Mas como é uma coisa no Brasil, não é assim, acordei e vou fazer. Tem que ter todo um planejamento, quem vai fazer o quê, o cara vai fazer não sei o que lá, vai ter o mestre Imane, não vai ter, tem os imprevistos que podem rolar, porque são outras pessoas, as conexões, o formato vai ser híbrido, não vai ser híbrido, vai ser só online, vai ser presencial. Eu gosto de presencial, aí tem que, como a gente fez usando o organismo da CIPA, da Petrobras, e eu sou do membro da CIPA também, e como eu sou da Comissão de Diversidade da CIPA, que é uma coisa que começou este ano comigo, então eu fui lá, provoquei, conversei, negociei para a gente criar a comissão, a gente conseguiu criar a comissão. Então, sabe, foi na base do machadinho ali, foi construindo a coisa, até a gente conseguir convencer as pessoas da importância, da relevância. Aí vamos falar sobre diversidade geracional. Aí tudo tem que ser negociado, desde o tema. Vocês concordam de falar sobre esse assunto? Por que falar desse assunto? Aí você convence as pessoas, aí vamos fazer. Como vamos fazer? Quem é o nosso público? Que público quer atingir? São só mulheres, homens, todo mundo? Vai ser que dia? Que dia que vocês podem? É Brasil, não é Brasil? Vamos colocar no evento da CIPAT. Você sabe que a CIPAT é um evento que a CIPA tem que cumprir todos os anos. Então, esse tipo de evento é nacional. Então, neste caso, a gente inclui todo um protocolo, porque, para efeito de Ministério do Trabalho, a CIPAT, você tem que ter toda uma evidência, tem que gerar evidência, relatório no final, fotografia. Então, toda essa preocupação, a gente tem que pensar nisso tudo para estruturar esse trabalho. Aí, quem vai ser a mediador? Quem vai ser as caras da roda? Tem que convidar as pessoas da roda, não pode ser qualquer pessoa. Como a diversidade geracional, vamos fazer um público diverso, gente mais nova, gente mais antiga, gente mais velha de casa. Então, então assim, até a coisa ficar bonita e se estruturar, e nesse ponto sou muito organizada. Então, falei, vamos fazer um briefing com os palestrantes antes, uns briefings para a gente fazer uma roda, porque como é um ambiente corporativo, tinha uma preocupação de a gente puxar algum tema, alguma fala que gerasse algum ruído interno, entendeu? Então, você vê todo um trabalho. Então, quase que a roda não sai, gente. Foi bem complicado, assim, de convencer as pessoas. A galera brigou no meio do caminho, teve gente que não gostou. Assim, foi bem difícil. Mas, no final, a gente sistematizou, a gente planejou, eu consegui convencer as pessoas. Então, teve gente que assumiu, dividimos as tarefas, planejamos tudo bonitinho, etc. Mas foi toda essa fala do Fabrício me fez pensar exatamente isso, essa coisa de convencimento, de mostrar que pode, que dá certo. Teve um desgaste aí, sim, de meses. Mas saiu. E foi um sucesso, foi muito bom. Mas porque a gente planejou, entendeu, Fabrício? A gente planejou muito assim a coisa, a gente foi e voltou, porque eu vi o pessoal da CIPA como os meus clientes. E eu vi o pessoal que ia também que eu ia apresentar também como meu cliente. Então, o que eles querem ouvir? Quem é esse público que eu vou conversar com eles? Aonde eles vão estar? Porque esse trabalho nosso de ontem foi gravado. Então, quem não pôde assistir, vai assistir depois nas plataformas, vai ser usado como curso, como letramento. Então, ficou assim, a proposta inicial é assim, até transpassou um pouco o que a gente queria, foi melhor do que a gente pensava, entendeu? Eles vão usar agora esse vídeo de ontem, a gente gravou, para fazer disseminação do conhecimento e letramento sobre este assunto de etarismo, que a nossa empresa atualmente pouco trabalha. É um tema muito sensível, a gente fala de quase tudo, racismo, não sei o quê, mas esse tema em específico é um tema pouco tratado, entendeu? Então, assim, para puxar isso daí, a gente conseguir trabalhar isso aí, já é um ganho para a gente, assim, saímos na frente, digamos assim, entendeu? Então, todo mundo está interessado nesse tema, então, por isso que provocou muito, teve quase 500 pessoas assistindo a reunião ontem, então já foi um ganho, assim, nossa, muita gente assistindo, então foi muito legal. Mas eu vejo como melhoria essa coisa de trabalhar o valor que eu posso agregar nas minhas sugestões, minhas ideias, de maneira mais sistemática, entendeu? Para não ficar aí meio. Eu não sei nem se é trabalhar o valor que você pode agregar, porque isso você tem um valor, né? Assim, o valor está lá. É você comunicar o valor. Melhor, né? Comunicar melhor, Comunicar né? melhor, exatamente.
Vencer esse Tirza, quer obstáculo. falar, Tirza? Você chegou a fazer seu Canvas, pensou numa prática? Tá fechado, Tícia, você está Quer, falando. quer pensar agora junto com a gente? A Márcia está falando aqui Eu tô, junto. tô pensando, Está fazendo junto. pensando alto, junto. Vamos pensar juntos, Tícia. Aí, professora, eu vou atualizar o Oi. cronograma, vou ver qual é o dia da próxima aula, para poder já estruturar o cronograma lá alinhado com a apresentação, né? Que vai ser Tá. Eu na próxima vou. disciplina. Não, a próxima disciplina a gente vai fazer outra coisa. Então tá Ah, Não vai encerrando ser hoje. isso, não. Esse ah, está não, eu encerrando pensei que agora. a parte da jornada de Não, implantação seria na próxima, entendeu? não, não. Eu A entendi jornada que de não também, implantação é Fabrício. por conta de vocês. É Ah, sugestão nossa. Na próxima a Oi, estão gente me ouvindo? vai. Oi, agora sim. Agora chegou. Ah, é porque estava travado aqui. Eu fiz sim, fiz. Ah, quer mostrar? Ah, pode ser. Deixa eu ver aqui. Eu vou Compartilhar a dizer para tela. vocês que dia que é. É dia 9 de novembro, a nossa Capital Humano 2. Ah, legal. Prometo estar lá. Acho bom. Eu tenho casamento tipo, em mim. Eu em 26 de outubro, gente. Tem que ver que disciplina vai ser nesse dia. E eu preciso desse casamento. É de manhã. Enfim, vou ter que assistir aula com o negocinho no ouvido, assim, com o povo casando e eu com a aula no ouvido. Acho que não vai dar certo Acho que isso, vai não. É rolar, né? melhor você faltar essa aula. Vai faltar aula. Tá, tudo bem. Mas eu quase não faltei aula. Eu sou uma aluna que eu tô sempre aqui. É, eu pensei mais no âmbito do trabalho mesmo, aproveitando as necessidades. Estão me ouvindo? Tá chegando Tô alguma movendo. coisinha aqui. Ah, chegou, Ah, Tis. apareceu, chegou. Eu preenchi só o lado do planejamento, por enquanto. Sim, mas era isso mesmo. E muito resumidamente falando. Não, mas é assim mesmo. O Mas Canvas é assim, é resumido e é, objetivo. era a ideia central mesmo. E eu pensei mais no âmbito do trabalho, assim, do que eu faço, né, do Isso. setor de implementação da gestão do conhecimento e tudo mais. E aí, eu tenho visto uma necessidade de criar mais interação entre as pessoas, porque as pessoas ficam muito ali no mecânico, né, já faz o que sempre foi feito, enfim. E aí eu já venho há um tempo pensando nessa prática de implementar essa prática do café do conhecimento. E aí pensando naqueles atributos, isso, seria bom para a questão da diversidade, empatia, e tem um outro atributo também, o último lá, que agora eu não estou lembrando, que também eu acredito que iria contribuir. E aí, preenchi, vocês querem que eu leia aqui ou... Queremos, conta aí pra gente. Tá. Primeiro fala um pouquinho como seria esse café do conhecimento. Então, o café do conhecimento é uma prática de gestão do conhecimento, né, super Tá, conhecida, e a ideia é você reunir grupos de pessoas num café mesmo, promover ali um tá, espaço para isso mais descontraído, informal, e aí a gente lança um tema, tá, e aí, no caso, eu pensei, nós que somos os mediadores ali, né, os gestores do conhecimento, seremos os mediadores desses temas, mas tá, não se metendo em cada grupo, deixar mesmo livremente para que os grupos discutissem sobre aquele tema principal proposto, tá, e no final a gente faz ali uma troca do que quase que um trabalho de aula, assim, né? E cada grupo a gente expõe ali o que cada grupo pensou sobre aquele tema, e sempre promovendo ali uma questão do dia a dia do trabalho mesmo, temas relacionados a isso. E tá, aí eu coloquei aqui, né, por que adotar a nova prática, né? Promover interação, aprendizado coletivo, estimular conversas sobre um tema específico, compartilhar visões diferentes sobre o mesmo assunto e gerar soluções e novas ideias, que eu acho que é o que falta dentro do ambiente onde eu trabalho,
porque é marinha, tudo muito Aham. tradicional, né? Falta um pouco desse movimento mais criativo, inovador e tudo mais, né? E aí o que incomodava, né? O que incomoda, né? É a falta dessa interação e colaboração e a falta desses estímulos à inovação. Tá. Riscos da inércia seria a repetição do mesmo, ainda que não satisfatório. Então, assim, as pessoas elas repetem porque passaram para elas que é para ser feito daquele jeito, mas mesmo que aquilo não seja o suficiente para um bom trabalho, ou para um trabalho rápido, em questões diversas, né? Agilidade, questões de produtividade, eficácia e tudo mais. E ações virando obsoletas, desnecessárias também. Né? Sem isso, acaba que você faz coisas que você nem precisava mais fazer, mas está fazendo porque sempre foi feito. Mais ou menos assim. Seria uma triagem ali, né? Do que isso aqui eu já não preciso mais fazer. Eu posso pular dessa etapa para outra que vai dar no mesmo. Só que as pessoas ficam fazendo porque sempre foi assim. Os impactos, né? Prós e contras. Aí eu coloquei nos prós colaboradores engajados e motivados, disseminação de informações, conhecimentos e troca de experiências. Os contras, resistência à participação, algumas pessoas poderiam não querer participar, né? Achar que não precisa e tudo mais. Então também não poderia ser uma coisa impositiva, né? Porque aí ia gerar mais resistência ainda. Teria que ser uma coisa, não sei, estou pensando ainda se voluntariar e aí ninguém participa, não sei. Quando a gente dá a liberdade para a pessoa escolher, né, de repente não aparece ninguém. Então, assim, é uma coisa a pensar. Questão de agenda, de horários para reunir as pessoas de diferentes setores, que é uma coisa muito complicada lá nos setores. Eu vejo isso porque a gente marca reuniões de treinamento, de sensibilização, gestão do conhecimento, e as pessoas estão sempre se escamando e tal. Não, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo. Enfim, então a agenda é sempre complicada. Ou também sempre tem eventos acontecendo, sempre tem Eu estou com uma algumas dúvida, coisas Tícia. marcadas. Sim. Não sei se eu estou atrapalhando você, mas quando você disse que nesse seu projeto, que eu achei muito interessante, você teria um patrocinador, você tem que convencer alguém antes de qualquer coisa poder fazer isso, ou você tem essa liberdade de sair propondo assim, eu quero fazer esse café, você tem que convencer alguém, assim, porque como eu estou entendendo que a Maria tem uma hierarquia, né? Imagino que não é assim, eu quero fazer, eu vou sair fazendo. Total. Você tem que pedir benção para alguém, digamos assim. Essa pessoa, Sim, você total. tem que, se você tem essa abertura com essa pessoa de chegar e dizer, olha, eu quero fazer, nananã, e se você convencer essa pessoa, você acha que é meio caminho andado, ou vai ser mais difícil? Como é que é isso? Ou não tem isso? Mais ou menos. Não, sim. Tudo lá é pela linha da hierarquia e disciplina, né? Essas são as duas bases principais das Forças Armadas. Então, pense sim que tudo tem que passar pela direção e tem que ser autorizado. Não posso, apesar de ser uma assessoria, né, de gestão do conhecimento, eu não posso fazer nada por conta própria da minha cabeça. Mesmo a gente sendo ali as pessoas capacitadas para isso, né? Porque tem também outras pessoas no meu setor que já fizeram essa pós e são capacitadas para isso. A gente tem sempre que pedir a autorização, apresentar o projeto, que é o que eu vou falar mais abaixo ali nas estratégias. Apresentar o projeto, o plano, o plano é esse, os benefícios são esses. Eu tenho que, assim, menos mal porque eu não preciso tanto que vender para a direção, porque a direção já deu todo o aval para que a gestão do conhecimento seja implementada em toda a Marinha. Olha aí, Então, ó, já a tem coisa um já veio de cima para Isso. baixo. show. Então, assim, meio caminho andado. Agora, a direção também precisa aprovar as ações pontuais que nós fazemos. E aí a gente tem um Claro. cronograma, todas as Agora, ideias a gente são sim, apresentadas. além deles aprovarem, eles participam, por exemplo, a alta patente lá participaria do café, porque isso poderia incentivar Nossa, tem um a peso. Sim, participação de sim, bastante gente, né? A A minha sim. pergunta, participação voluntária de bastante a minha gente. pergunta é exatamente em cima disso, porque quando a gente, pela minha É. realidade, quando a gente consegue trazer um gestor que patrocina, vou fazer o evento e vem o gerente ou vem o diretor, nossa, é outro peso. Na verdade, na Marinha é o contrário.
Quando eu chamo quando eu chamo a direção, todo mundo foge, porque tem tanta Entendi. burocracia, Tá, tem tanta coisa que você tem que prestar ali para aquela autoridade, que as pessoas Entendi. acabam ficando sem jeito, entendeu? Então, ao entendi. contrário, Entendi. ele Gera um poderia, tipo, ir na constrangimento. abertura para Uhum. dar assim: olha, gente, estou aqui, estou aprovando tudo, estou gostando É disso, agora importante que segue vocês vocês. participem Isso. e aí Dar sai aquela fora. primeira abertura, um Aham. evento de abertura, e depois ele não participa mais, porque senão as coisas não andam. Gera um Porque constrangimento, tem tudo. Entendi. Tem tudo, tem que prestar continência, tem que ficar em sentido, aí depois ele tem que pedir licença para falar, então assim, é tanta coisa. Permissão para falar, soldado. Entendeu? Então é muita coisa. Então seria assim, Tá, como já funciona em alguns outros, algumas outras ações que acontecem. E aí o último tá. contras ali seria a questão de espaço físico para promover o encontro, que também lá é muito complicado, assim. Sala de reunião a gente tem uma grande e a gente tem duas menores. E fora isso a gente tem os salões onde a gente faz as refeições, que aí é o que eu já estou pensando, assim, que seria um lugar bom para fazer esse café, porque é um lugar mais amplo, e aí eu não entraria, não bateria de frente com a agenda de reunião das salas de reunião, que já são poucas, né? Mas Tá. aí seria um contra, sim, mas dá Eu estou para entendendo que você vai contornar. fazer presencial, então. Você quer fazer presencial, é isso? Não faria remoto? Eu Pensou em... começaria. A minha proposta ali embaixo é fazer um projeto piloto, então eu começaria com esse projeto piloto presencial mesmo. E Tá. aí, de repente, depois a gente bota uma tela, porque a gente tem também, né, o outro polo que é Brasília, e fora todas as outras OMs, organizações, né? Eu tô dentro de uma organização dentro da Marinha, né, que é a Diretoria do Pessoal da Marinha. Só que tem aqui no Rio e tem em Brasília, a mesma diretoria. Então, de repente, a gente coloca uma tela mais para frente, mas eu não quero começar já, sabe, botando os pés Claro. pelas mãos. Começar devagarinho. Quero, é, Aí, de suporte, o que a gente precisaria, né? Uma equipe de coordenação GC que tivesse ali, né? No mínimo 2 pessoas. A minha equipe, nós somos 4. Então, precisaria de pelo menos 2 lá atuando e, de repente, mais alguns auxiliares, porque nós montamos lá também uma equipe de apoio, que são 2 representantes de cada departamento. Lá são em torno de 8 departamentos. Então, a gente tem essa equipe para dar uma força aí no que a gente precisar. Que é também a equipe que eu elegi lá mais à frente ali para fazer o projeto piloto. Começar com ele, se a gente errar ali, a gente ajusta, beleza, e depois segue para toda a organização. Suporte tecnológico, na questão de vídeos, né, postagens, publicações no site, no portal, Café do Conhecimento está acontecendo. A gente tem também um portal que a gente está em construção, mas ele já existe e as pessoas, toda a Marinha inteira acessa esse portal, então ali a gente vai jogando, vai sensibilizando. Um suporte administrativo para a questão do café ali, uns cafezinhos, café, biscoitos, umas coisinhas bem simples também para não onerar muito, dar muito trabalho, e um espaço ali para aproximadamente 12 pessoas. Eu pensei num grupo inicial de 12 pessoas, que aí também é mais ou menos a quantidade que eu tenho ali para fazer o projeto piloto. E aí pensei em dividir, de repente, em grupos de 4, ou talvez em grupos de 3, para discutir a questão do tema lá do Café do Conhecimento. Aí, o que seria a estratégia, né? A estratégia de implementação do Café do Conhecimento, ele começa com a apresentação do plano de aplicação à direção, destacando seus benefícios, que aí né, a direção compra. Após a aprovação, que eu acredito que pode ser até que ele faça alguns ajustes no plano, mas reprovar não. Após a aprovação, ser realizado um projeto piloto com a equipe de apoio, de gestão do conhecimento, que são essas pessoas que eu falei de cada setor, né, representantes, e atuará como disseminadora da prática na organização. Então, eles são as pessoas que me ajudam a disseminar a gestão do conhecimento. Então, ao invés de eu ficar falando para toda a organização, que não tem como, eu chamo essa equipe vai e dissemina dentro dos departamentos as ações que nós estamos fazendo. Seriam os seus multiplicadores, né?
Isso, são os evangelizadores, no nosso caso, porque ali, ó, é muito Catequizar o suor. povo. Pô. Então, aí, assim, com os ajustes necessários, né, após o projeto piloto, a gente faz ali os ajustes. A prática será integrada às ações da assessoria de gestão do conhecimento. Então, ela incorpora nas nossas ações e entra no nosso cronograma como mais uma ação que nós já realizamos, dentre todas as outras que nós já temos. Então, criando os grupos que se reunirão no mínimo mensalmente. Aí eu pensei em uma reunião por mês, mas talvez eu esteja sendo muito otimista. Mas, enfim, uma reunião no mês para fomentar a troca de saberes e experiências entre os colaboradores. Aí fechou. Aí aqui embaixo eu idealizei um cronograma, porque assim, esse ano a gente não faz mais nada, porque eu tenho um simpósio, gestão do conhecimento, e a gente está focado nisso em novembro. Demanda muito trabalho, a gente está esperando mais de 200 pessoas presenciais, já tem quase 300 e poucos inscritos, que o restante vai acessar ao assistir ao vivo, né? Então, assim, está demandando muita coisa. Então, eu joguei isso para início em janeiro. Então, começou janeiro ali, a gente já começa a elaborar o plano. Aí, mais lá para fevereiro, a gente apresenta para a direção. Botei um mês de planejamento. Não sei se eu também estou sendo otimista, mas acredito que não seja algo tão complexo, né? Montar um planinho bonitinho e tal, com todos os acontecimentos, acho que dá. Aí, em Acho que dá fevereiro, também. dá, né? Aí em fevereiro, por que eu botei de 1 a 15? Porque a gente precisa achar a agenda para falar com a direção, né? Então, de 1 a 15 ali, a gente faz a apresentação desse plano para a direção. Beleza, ele aprova, a gente inicia com o projeto piloto já na outra quinzena, com a nossa equipe de GC, faz ali os testes, né? Aí já no início de março, ajusta o plano, após esse projeto piloto, a gente reaplica, né, com a equipe, com certeza vão ter ajustes, então a gente reaplica, deu tudo certo, beleza. A gente começa a sensibilização lá para segunda quinzena de março, todos os colaboradores, né, sobre essa nova prática, coloca no site, no portal e tal. A gente tem um plano do dia, que todo dia sai tipo um jornalzinho do dia, dos acontecimentos, então todo dia a gente já vai postando ali alguma coisa. E aí sim, 1º de abril, não, podia ter posto dia 2, né? 1º de abril. É sempre uma piada. Eu nem me liguei disso, agora que eu tô vendo. Mas, assim, dia 2 de abril, a gente realiza o primeiro café do conhecimento. Aí, sim, apresenta o almirante, né? A gente faz aquela abertura e tal. E começamos com o primeiro grupo selecionado, né? Dentro do nosso plano. E aí, a ideia é de maio a novembro, realizar um por mês, rodando, né, as pessoas, escolhendo novas pessoas. E por que não dezembro? Porque dezembro é mês festivo, então, sim, nunca dá para fazer nada. Mas aí, o que a gente faz em dezembro? De 1 a 15, primeira quinzena, a gente avalia e faz o relatório de todos os cafés. E aí, o que foi falado? O que a gente teve de novas ideias? Pô, como é que foi? Ah, ainda precisa ajustar tal coisa. Faz todo aquele monitoramento, né? E no dia 16, após essa quinzena de avaliação, no dia 16, aí botei 16, mas assim, até a gente conseguir, a gente apresenta esse relatório para a direção. E aí, dia 21, a gente sai de férias coletivas e aproveita as festas. Mas é isso, acho Eu, que. eu achei muito bom, tá? Eu acho que está super bem estruturado, planejado. Eu faria, só falando assim, uma primeira coisa rapidinho, que tem a Uhum, ver com o que você acabou de falar, eu faria uma mudança aqui só no cronograma, a uhum. avaliação e relatórios dos cafés, eu faria ao longo dos meses. Eu Em vez pensei de isso fazer também. só uma no final, Uhum. eu acho que precisa, eu faria E acompanhando, né? depois de cada um, acompanhando exatamente. Até Sim, para se tiver que mudar alguma coisa durante, boa. né, já muda. Não precisa esperar o Boa, boa. último para avaliar, né? Acho que desde o primeiro, assim, sempre faz uma revisão depois da ação, né? Depois de cada um. Eu fiquei com Boa, uma Isso. dúvida boa. também. Eu gostei da proposta, estou até vendo a forma de adaptar isso, né? A gente faz alguma coisa parecida aqui na empresa,
E eu fiquei com uma seguinte dúvida. Eu estou lendo aqui que você está com a ideia de fazer isso para promover interação e discutir temas. Esses temas seriam o quê? Temas, assuntos que estão no dia a dia das equipes, que precisam ser solucionados. É promover um brainstorming de cada assunto desse. Qual a intenção final? Isso não ficou muito claro na minha cabeça. Então, o que que eu pensei? Eu pensei em fazer esse brainstorm entre nós da assessoria com a minha equipe, com a nossa equipe, que já são os representantes de cada departamento. Então, eles já vão demandar as questões que mais incomodam eles Perfeito. nos setores, Isso, legal. certo? Então, assim, a gente Você lança vai esse trazer, brainstorm vai entre trazer nós, que somos a assuntos. equipe de trabalho. Tá. Isso, cada um com as suas dores. Ah, Porque a legal. ideia é isso. Ah, não, pô, eu faço um negócio que eu não sei por quê, eu tenho uma ideia assim, assim, assim. Não, E então quando você coloca esse vai ser um tema dos ali, ó, temas. lá no comecinho, talvez você colocasse a sugestão, tá? Professor que sabe, você também. Mas estimular a conversa sobre um tema específico, talvez você colocar, estimular uma conversa sobre as principais dores que estão acontecendo nas equipes, Sim, talvez sim. reforce a Depois o necessidade desse detalhe. encontro. Entendeu como? Porque, assim, para mim que estou de Uhum, fora, lendo, assim, parece assim, mas tema de quê? Se você falar assim, principais sim, dificuldades, sim. principais dores, já vai gerar, opa, então vamos discutir no coletivo. Eu saio do meu grupo Isso. aqui A para o grupo B, às vezes o grupo B vai olhar o meu A com alguma diferencial e pode trazer uma construção para mim. Então, você fortalece o coletivo, a discussão como um todo, entendeu? A minha dor pode ser a sua dor. Às vezes, Uhum. eu vou ver a tua dor com outro olhar, aí gera empatia, gera sensibilidade, você constrói esses valores que a pessoa que a está trazendo para a gente, autenticidade. Então, quando você colocar, que eu Boa, estou boa. trazendo a sua dor, a minha questão, pode ajudar. O que você acha disso? Não, Estou muito bom. No caso, inspiradora. assim, isso vai estar tudo detalhado no plano, né? Aqui foi só tipo um cuspe, assim, ó. É Não, sim, isso. sim. Mas Aí no plano a gente você vai ter que percebe que faz detalhar diferença? cada coisa. Sim, total, Porque com certeza. a nível de convencer talvez alguém superior, isso pode, a palavrazinha que você usar pode fazer diferença. Isso eu estou querendo Sim, chamar sua atenção, entendeu? Um termo que você usa de convencimento, porque eu faço na minha prática muito isso, assim, qual que é a palavra-chave, assim, na Petrobras fala a palavra agregar valor, nossa, dá um peso. Então, tem certas palavras meio tendenciosas de mercado ou internas que convencem muito mais quando eu levo para o meu gestor, para o meu diretor, entendeu? E consegue ter uma leitura maior e melhor. Não sei se na sua realidade pode ser isso. Qual que é a palavra que para os seus gestores na Marinha faz sentido para isso? sim, Você sim. vai nisso, entendeu? Essa pegada que eu estou tentando te provocar. A gente já tem. Tem esse Otisa, jeitinho, né, já de tocar. Sim. Isso. o simpósio que você está organizando esse ano, ele ocorre anualmente? Então, a gente iniciou ano passado, né? Fizemos um ano passado esse ano. Só que está demandando tanto da gente que a gente está querendo colocar ele a cada 2 anos. Então, É assim, que eu estava provavelmente ano que pensando vem não aqui, vai olha, ter. já tem um case para o ano que vem, Opa, para o simpósio. Seria é uma Pois boa, é. né? Porque é verdade, bem Fabrício. bastante viável essa ideia que você trouxe, então já seria um case para a próxima edição. Talvez não seja o ano que vem, né? Mas para a próxima edição do Isso. simpósio já Não, teria com um case bacana certeza. para compartilhar. Não, e Com até certeza. aqui para o nosso curso de pós-graduação, como estudo de caso, você publicar um artigo, depois trazer para a gente, olha, eu fiz o café me, deu certo, deu errado, o que foi bom, Sim, como estudo de sim. caso para o curso mesmo, sabe? Até, o curso Sim, acaba em sim. maio, ó, consegui implementar, não rolou, não deu certo. A professora Bel, ó, consegui implementar, dá um retorno depois para a gente, que eu achei muito bom a sua proposição, gostei muito assim, da ideia. A gente faz algumas coisas na Petrobras já, como podcast, né, que é uma coisa que eu estou querendo implementar aqui também, criar um podcast de diversidade. Para vocês eu posso falar, vocês não vão falar para ninguém, mas enfim, no forno. E aí a gente E quer a fazer. gente também está com esse projeto lá. É porque eu escolhi esse para colocar aqui mais simples, porque o outro ainda está assim, tá sementinha ainda, né. Esse Eu aqui a também. gente já vem pensando há muito tempo, só que essa ferramenta ajudou muito a colocar no papel, assim, o que a Nossa, eu gente já amei vinha isso aqui. conversando lá. Eu falei Muito com Eu a bom. quero Bel, é, eu quero é amei ver isso aqui. depois o lado direito preenchido, hein? É, Isso Não, que com eu quero certeza. ver.
aqui tá ajudando Não, muito. deixa eu conseguir descobrir como colocar essa caixa de texto aqui, que eu estou aqui fazendo sozinha, não estou conseguindo, tá, gente? Estou aqui com o negócio aberto e não Gente, o quer fazer. Fabrício já te mostrou. Você Não, salvou mas como? mesmo assim, eu estou com ele Você aberto aqui, não salvou como? Com outro salvei, nome? salvei, mesmo Aí assim. vai inserir caixa de texto. Vou É, eu ter- fiz com caixa de texto. É, com caixa de texto. Eu te eu tô... ajudo depois a fazer. Tá, ele é meu anjo da guarda aí, me ajuda. Mas a ideia é essa mesmo, mentira. Você estava falando com eles no começo, que a ideia do Canvas, né? Esse é um Canvas, né? Mas a ideia de Canvas em geral é justamente ajudar a sistematizar a ideia que a gente tem numa tela só, porque a gente consegue, de forma objetiva, Uhum, colocar todos os elementos que são importantes para construir aquela ideia, seja um planejamento de um projeto, né? Seja essa organização de uma nova prática, seja um novo modelo de negócio, né? Do Business Model Generation Canvas, seja um mapa de empatia, que você vai ver como que a pessoa lida com a situação, o problema dela. Você consegue juntar todos os elementos, né, que são importantes para a construção desse projeto, né, entre aspas, não necessariamente um projeto que você está construindo, junto, e aí você enxerga as relações entre os campos, né, entre os elementos de forma mais fácil. E você consegue sistematizar uma coisa que às vezes fica meio assim, né? E se você tem isso, né? E por que o Canvas? Por que Canvas, né? Porque visualmente você coloca tudo ali numa folha só. E aí você consegue estabelecer melhor as relações, né? Que é diferente de você ter isso em várias folhas, né? Escritas, né, onde você tem que procurar, e você, às vezes, quando lê uma parte, já esqueceu da outra. Não que isso seja raso e que você não vai ter um texto aprofundado para cada campo desse, né? Você vai ter um documento que você isso. vai ter isso explicado, detalhado. Mas aqui você tem a sistematização do que você vai fazer, né? Você consegue organizar o pensamento. É uma coisa que ajuda a estruturar o pensamento, né? Eu falo que é como se fosse um arquiteto cognitivo, assim, né? Que te ajuda a sistematizar, organizar o pensamento mesmo. Então, a ideia é para isso. Então, usem sempre. E Sim, eu já somado usava O aquele Fabrício modelo, o falou o outro quê? modelo. Não, eu ia Ente- falar que somado ao trabalho que o professor Vitor pediu, né? Então, ajuda muito. E as outras técnicas que você recomendou Sim, também ao durante a longo do aula. curso. Ao longo do curso Ikigai. também. Então, acho que Naquela vale aula a de design pena. thinking que a gente fez com a professora também, ela deu várias sugestões, né? Porque não dá tempo de a gente implementar tudo, né? Mas assim, tem várias ferramentas que dá para utilizar. Pelo menos para mim, algumas eram novidade. O Canvas eu já conhecia, pô, eu não aplicava tanto. Como eu trabalho com metodologia ágil, então a gente acaba tendo que usar alguma coisa ou outra, e ficar dos ritos que tem que fazer, né? Escrever as histórias, não sei o quê, não sei o quê. Mas esse modelo que você trouxe eu gostei bastante, assim. Achei bem interessante. É. Eu gosto de vez em quando eu invento um quando eu preciso para alguma coisa para ajudar. O que você escreveu aqui, Fabrício, no chat? Nem vi. Coloquei que eu baixei sua tese. Ah, minha tese. Ah, porque você não escreveu a palavra tese. Foi mal. Eu Também gostei entendi, muito não. da abordagem Baixei sobre só para aprendizagem que auxiliar. você trouxe, bastante É, diversificada, o design thinking, questão das rotinas. Eu Eu vou. trabalho em alguns momentos com gestão de processos, e aí É, é importante, né, para quem está envolvido entender todo o fluxo. Eu achei bem é. bacana. Aí Ah, aí legal. eu vou conciliar aí com as leituras do Boa, nossa, nem me boa. Eu vou IBKM. fala, botar Fabrício. lá no, vou botar lá no Classroom. É bom. Gente, então, a ideia hoje era essa mesma, tá? De vocês trazerem, a gente conversar um pouco, dar uma sistematizada nisso. E a ideia com isso é como desenvolver o capital humano de vocês, que foi
Na aula passada, a gente viu, o começo da aula foi como desenvolver o capital humano de vocês, aí a gente viu como desenvolver o capital humano na empresa, né, com gestão da aprendizagem, várias formas de fazer gestão da aprendizagem. Depois a gente viu esses elementos, né, trouxe que vocês tinham visto nas entrevistas, que são coisas básicas, né, que as pessoas precisam ter nas empresas hoje, que são básicas para o desenvolvimento do capital humano, né? Porque não dá para ter criatividade, não dá para ter inovação, não dá para ter pensamento crítico, não dá para ter todas aquelas competências lá que a gente tem, que todas as pesquisas hoje mostram que as pessoas precisam ter, fora as específicas técnicas, né? Não estou falando das específicas, estou falando de competências gerais, né? Que valem para todo mundo, sem esses elementos básicos, né? Então, a ideia era pensar como que a ideia desse exercício e das entrevistas era pensar, né, assim, que impacto que isso tem no trabalho das pessoas com as entrevistas, e esse exercício era pensar como que vocês podem potencializar esses elementos na prática de vocês e na prática da empresa de vocês. Então, fomos bem-sucedidos. Fomos não, né? Vocês foram bem-sucedidos, porque eu não fiz nada, vocês que fizeram. E no Capital Humano 2, eu queria, para o Capital Humano 2, eu queria que vocês, no mural, colocassem, fossem colocando, é dia 9 de novembro. Então, até lá tem muito tempo. Na medida que vocês forem observando problemas, desafios, necessidades em relação ao capital humano, na vida de vocês, né, no trabalho e tal, vocês forem percebendo problemas relacionados a capital humano, vão registrando lá, porque a gente vai escolher alguns desafios, alguns problemas e vai trabalhar justamente no Capital Humano 2, como a gente faz gestão de problemas relacionados a capital humano, né? A gente vai Perfeito. trabalhar com resolução de problema complexo, mas com foco em capital humano. Como que a E aí gente vai pode... colocando post-it mesmo? Isso, vai Post-it. botando post-it mesmo. E aí a gente vai ver como que a gente pode resolver, então, o problema do capital humano. A gente já viu como desenvolver, né? Como é, desenvolver, como evitar, né? O que atrapalha o desenvolvimento. E agora a gente vai ver, ok, temos um problema, o que que a gente faz para solucionar esse problema relacionado a capital humano? No Capital Humano 2, tá? E a gente vai fazer isso usando a abordagem do Design Thinking, Tá. tá? Vai ser uma aula bem mais prática, vai ter uma partezinha inicial que eu vou trazer algumas coisas assim, mais curta, e aí a gente vai fazer uma coisa mais prática, tá? Tá legal. Beleza? E se vocês pensarem em alguma coisa, tiverem alguma ideia, qualquer coisa nesse meio tempo, é só me escrever, tá? Legal. Até lá, vamos estar com a ideia do projeto em andamento, acredito eu, daqui a novembro, Isso. nós estamos em setembro, outubro, novembro daqui a pouco, tá, É gente? daqui Pensa, a 2 daqui a meses. pouco. Parece que é Na longe. voa, Hoje, voa. hoje são 18, então daqui a pouco. Enfim, É menos de 2 meses. até lá, alguma coisa tem que avançar no meu projeto. Enfim, eu acho que eu vou voltar a conversar contigo em relação para o meu projeto. Como eu estou fazendo sozinha, então o desafio é o quadrado para mim, né? É desafiador de pensar, sistematizar e colocar no papel, que é a minha dificuldade. Eu sou boa disso aqui, ó, de criar, fazer e faço as coisas muito rápido, inclusive. Muito rápido. Então, vamos aproveitar aí essa coisa para colocar no papel. Sou boa de convencer as pessoas que vai fazer coisas. Isso é bom, Consigo isso aí. é bom, Ó, isso é muito bom, ou é sou boa nisso. ótimo. Mas, assim, ter essa sistematização é o desafio, né? De você gastar ali no planejamento, estruturar, botar no papel, convencer, tá. Nossa. Demora, eu consigo, mas leva todo um time aí de você. Por isso que eu ganho mais na fala, né? Eu convenço bem na fala. E isso me faz conseguir coisas. Eu trabalho com integração por isso, né? A chama Márcia, que a Márcia tem. Puxa o caderninho da Márcia, ela que ela conhece. Ela sempre conhece alguém que conhece alguém. Mas eu faço isso há muitos anos, né? Então, desde que eu entrei na empresa, eu tenho meu caderninho virtual já, então já Ah, conheço as pessoas chaves, assim, sabe? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal.
Aí isso faz toda a diferença. Com certeza. Ajuda muito, assim, esse mapeamento de relacionamento que a outra aula propôs, a professora propôs, eu comecei a fazer o meu. Não sei se vocês fizeram, Fabrício, lembra uma Isso aula é que a professora uma passou? páginas amarelas ambulante. Aí, pessoal, aí eu fui fazer o meu. Vai ter uma matéria do curso aqui. Como está o seu capital de relação, a sua rede? Lembra que a gente teve que fazer? Aí teve que fazer aquele de 21, não sei o quê. Eu falei, nossa, eu estou bem, hein? Porque eu fui fazendo. Aí, fulano, quem você conhece aqui, ali, fora da sua rede, do estado, fora do seu município, fora do seu, até do país. Falei, nossa, daqui. Isso me ajudou muito a fortalecer. Tinha algumas pessoas que tinham me distanciado. Essa aula me ajudou a me reconectar com algumas pessoas. Gente, olha só, fulano de tal está em Brasília, fulano de tal está em sei aonde, ou está na Alemanha, ou está na Suíça, outro está aqui do lado, outro está na. Tipo assim, aí você começa a mapear, fala, nossa, hoje mesmo eu fiz isso. Reconectei uma pessoa que estava um pouquinho afastada. Não, cadê fulano de tal? Tá onde? Essa pessoa faz o quê? Ela tá ligada a não sei o quê, então tá. Então, assim, aquela coisinha de você geograficamente movendo as coisinhas. Cara, é muito interessante fazer isso. É como se fosse um garfo humano, assim, né? Aquele garfo, você vai montando e vai puxando. Agora eu estou montando assim, em cima de segmentos de categoria de conhecimento. Assim, uma pessoa que é ligada a tal situação, a tal tema, outra a tal tema, a tal tema. Aí estou até chegando no específico. Muito legal fazer isso. Dá trabalho, Ótimo. mas assim, eu consigo hoje, muito de cima, ter uma visão assim, sempre que alguém precisa de alguma coisa, fulano de tal, tem fulano, fala com fulano que ele vai saber. E é impressionante, funciona. Outro dia meu gerente estava precisando fazer uma atividade lá na reunião de planejamento. Não, a gente tem que contactar uma pessoa da área X aqui. Eu falei, muito assim, foi tão foi meio soberba, foi espontâneo, não foi que eu quis aparecer. Não, eu tenho aqui no meu WhatsApp, você quer? Eu quero. Liguei, mandei mensagem para a pessoa aceitou, não sei o quê, em 2 minutos resolvi o problema dele. Uma coisa que ele ia dar uma volta, ia fazer não sei o quê, falar com fulano, levantar, pesquisar, eu já prontamente. E a professora Raquel trouxe isso na aula dela para a gente também. Ela mapeia todo mundo, assim, quais são as áreas de conhecimento dela, as tendências que ela precisa, as pessoas que estão no assunto. E eu falei, nossa, então a Raquel sistematizou de novo, como você, né? Ela sistematizou isso numa planilha, criou categorias, e é uma coisa que eu não tinha. Eu faço muito assim, né? Não, não, papel de pão ali, caderninho mesmo. E vocês estão me dando ferramental, que eu não tinha esse capital, essa estratégia ferramental de sistematizar a coisa. A planilha é uma ferramenta de Canvas. Então, no meu ponto de vista, assim, tem me ajudado a trazer a coisa do mental para materializar. Tem me ajudado bastante assim, no meu dia a dia, tá fazendo Que diferença para mim. bom. Que bom. Então aproveita Sim, e usa não, tudo estou isso. começando. Essa coisa do mapa de relacionamento dos gráficos e do grafo, cara, muito legal isso. Muito legal. Tem me ajudado Muito bastante bom. as minhas páginas amarelas virtuais, assim, sabe assim? Então faz seu Canvas, tá? Faz aí, vai conseguir fazer caixa de texto, Vou pedir tá bom? o que eu estou fazendo aqui de errado, uma Fabrício me mostrar. Eu estou aqui. Então, vocês fazer falando e fazendo aqui, mas ele não entra. Alguma coisa errada que eu estou fazendo. Então é isso, gente. Bora? Mais alguma coisa? Alguém? Da minha parte, Não, não. Já só foi. agradecer aí. A aula foi Agradecer. Eu também maravilhosa no agradeço a sábado, ferramenta. e a ferramenta também me Eu ajudou a fazer uma agradeço a autoavaliação aí. participação. Eu agradeço a participação. O foco novo aí, diferente que o Fabrício deu, foi legal também, que fez voltado para o cliente, foi bem bacana. Legal, gente. É muito bom. A gente se vê então em novembro. Mas qualquer coisa Ok. que vocês precisarem no meio do caminho, vocês têm meus contatos, né? Se não tiverem, é só pedir para a Paula que ela tem, tá bom? Ô, Ok, Fabrício, professora. se tiver 10 minutinhos, eu queria ver com você se eu consigo fazer esse trem, que eu tô frustrado aqui. Eu queria... 5, 10 Tá bom, não, vou 5. desconectar, Sim, pessoal. Até mais. Valeu, Boa tchau, até tchau, noite. mais, Tchau, gente. tchau. querida. Beijo. Tchau. Pode ser Eu vou 2, é só me parar mostrar. aqui.